Canal Deus Quer Falar com Você, trazendo uma forte e impactante pregação para edificar a sua vida. Vamos ver as consequências do pecado do orgulho na história. Vamos examinar o pecado do orgulho em si. Foi por orgulho que Satanás se rebelou contra Deus. Qual foi o primeiro pecado cometido na história? Qual foi o primeiro pecado? O primeiro pecado não foi cometido na terra. O primeiro pecado não foi cometido no Éden. O primeiro pecado foi cometido nos céus. O primeiro pecado quem cometeu foi Satanás, o anjo de luz, querubim ungido, Ezequiel 28. E qual foi o primeiro pecado? Soberba, orgulho. O seu coração se encheu de soberba, diz Ezequiel 28, Isaías 14. Você quer saber sobre Satanás? Leia Ezequiel 28 e Isaías 14, fala sobre a queda do diabo. Foi por orgulho que Satanás se rebelou contra Deus. Isaías 14 diz assim, diabo dizendo: disseste no teu coração, subirei as mais altas nuvens, e acima do trono do Altíssimo estabelecerei o meu. Soberba. Ele quis ser igual a Deus, quis ter um trono igual de Deus, quis estar acima de Deus, nos céus. O pecado foi o orgulho foi a causa da queda de Lúcifer. O orgulho foi o primeiro pecado que ocorreu. Foi por orgulho que Satanás se rebelou contra Deus. Foi orgulho. Lá nos céus, lá na eternidade, brotou no coração de Satanás se rebelar contra Deus. Por que ele fez isso? Orgulho. O orgulho motivou os anjos a pecarem contra Deus. Notem, não foi só Satanás que se rebelou, foi também 1/3 dos anjos se voltaram contra Deus, em rebelião. Qual foi o motivo de 1/3 dos anjos também se voltarem contra Deus? Soberba, orgulho. Foi uma arruaça no céu. Foram bilhões, saberemos numerar isso um dia. Foi a soberba. O orgulho foi a causa da queda de Adão. Primeiro pecado no céu, soberba. Primeiro pecado na terra, soberba. Pecado, o orgulho é o pecado mãe, é o pecado que dá origem a todos os outros. É o grande pecado, é o terrível pecado, é o pior pecado. Se rebelar contra a vontade de Deus, a lei de Deus, querer estar no lugar de Deus, se voltar contra Deus. Satanás queria o trono de Deus. E Adão e Eva, por que pecaram? Porque a serpente disse: se vocês comerem do fruto, serão como Deus. Então eles tocaram na árvore do bem e do mal. Por que eles tocaram? Porque eles queriam ser como Deus. E o que compreende querer ser como Deus? Soberba. É dizer: Deus não está fazendo bem, eu faria melhor, eu quero tomar as rédeas, eu sei mais. É presunção. Soberba derrubou Adão e Eva. Então o orgulho foi a causa da queda de Adão e a causa da queda da raça humana. O orgulho corrói por dentro, ele mata como um câncer, vai criando metástase, vai corroendo o ser do homem. A pessoa passa a ficar obstinada, cega, insensível à voz de Deus, ao Espírito Santo, à repreensão, se torna dura, altiva, imoral, soberba. É um câncer instalado. E se você não trata a soberba, se você não trata o orgulho, ele te mata. Olha a destruição que ele diz. Um puritano disse que o orgulho inverte a ordem natural para a qual fomos criados. O orgulho nos leva a amar nós mesmos acima de todos e todos. Para que o homem foi criado? Para amar a Deus
acima de todas as coisas, dar glória a Ele. O orgulho faz com que nós amemos a nós mesmos acima de tudo e de todos. Ele inverte o sentido da criação, inverte a ordem para a qual fomos criados. Fomos criados para amar Deus sobre todas as coisas. Não, o orgulho nos faz amar a nós mesmos acima de tudo e de todos. O orgulho é a causa de levar o homem a ter ódio de Deus e ódio de outro ser humano. O que compreende isso? O orgulho nos faz quebrar os 2 maiores mandamentos da Bíblia. Quais são os 2 maiores mandamentos da Bíblia? Amarás a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O orgulho me faz voltar contra Deus e contra o próximo. Ele faz eu dar prioridade à minha vontade em detrimento da de Deus e da do próximo. O orgulho me faz quebrar os 2 grandes mandamentos da lei e dos profetas: amar a Deus e amar o próximo. Afinal de contas, o soberbo se importa consigo e não com Deus, se importa consigo e não com o próximo. Ele não cumpre a lei nem os profetas. Perguntaram para o Paul Washer um dia: qual que é o maior pecado para você? Ele disse: eu creio que o maior pecado é quebrar o maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. Pois o orgulho me faz quebrar o maior mandamento de todos. Jesus vai lá e diz: existe outro semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 versículos dependem toda a lei e os profetas. Pois o orgulho me faz violar, infringir, quebrar esses 2 mandamentos que resumem toda a Escritura. Será que você não tem cometido esse pecado? Será que você não tem quebrado a lei e os profetas para viver uma vida que gira em torno do próprio umbigo? Uma vida altiva, sem leis, sem regras, sem ordem, seguindo o seu próprio curso, o seu próprio deleite? Pois Deus vê isso como uma abominação. Jonathan Edwards diz que o orgulho é auto-idólatra. O orgulho é auto-idólatra. Faz com que a pessoa adore a si próprio. O orgulho é auto-idólatra, narcisista, alter ego. Jonathan Edwards diz também que o orgulho é como uma cebola. Você tira uma camada e tem outra. Você tira e tem outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Sim, o orgulho. O Alexandre gosta de uma frase, cadê ele? Está aí. Raspe qualquer pecado e na superfície encontrará orgulho. Richard Greenham, um puritano, disse isso aqui. Escuta agora. Agora é para a ala piedosa. Quem disse aqui é Richard Greenham, um puritano. Olha só. Quanto mais piedoso é um homem, quanto mais as bênçãos de Deus estão sobre ele, maior é a sua necessidade de orar por orgulho. Você é muito humilde, sou simples, piedoso de oração, você tem mais necessidade de orar por orgulho. Por quê? Porque Satanás vai tentar você, para você ter uma visão elevada de si mesmo. Satanás vai fazer você se sentir cheio de si. Quanto mais piedoso é um homem, quanto mais ele se eleva espiritualmente, mais vitória tem sobre o pecado. Quanto mais bênçãos de Deus estão sobre ele, mais ele tem que orar por orgulho. Não foi essa a oração de Davi? Tem homem mais abençoado que Davi no Velho Testamento? Está entre os 5 mais abençoados seguramente. Ele vai dizer: da soberba livra teu servo.
e ficarei livre de tamanha transgressão. Era a oração de Davi. Da soberba livra teu servo. Satanás vai tentar você. A soberba é um pecado terrível. Até a nossa santidade pode ser soberba. Presta atenção, você que luta por santificação, separação, distinção, crescimento, elevação, dilatação espiritual. Até a nossa santidade pode ser soberba. Por quê? Porque a pessoa trabalha para ser santa, não para a glória de Deus, mas para ter a reputação de ser santa. Isso é uma santidade soberba, pecaminosa. A pessoa é distinta, separada, invulgar, santa. Ela não é santa por querer ser santa, ser pura, por querer honrar a Deus, mas ela trabalha para ser santa só para ter a reputação de ser santa, de dizer que ora muito, que não usa, que não toca, que ora, que jejua, que isso. Santidade pela reputação de ser santo, e não santidade pelo desejo de ser santo. Santidade pela exaltação que ela trará a si, e não santidade pela glória que dará a Deus. Meu Deus do céu. Você já parou para avaliar por que você ora? Qual é o motivo da sua santidade? Por que você frequenta os cultos? Por que você jejua, lê a Bíblia? A sua piedade te faz ser orgulhoso. Você se orgulha de ser conhecido. Sou piedoso, sou quebrantado, sou isso, sou uma geração. Você tem que tomar cuidado para não fazer com que esta fama te leve a praticar a piedade pela reputação que a piedade dá, e não para ser santo e honrar a Deus. Isso é fortíssimo, isso é seríssimo. Martin Lloyd Jones disse que até a nossa humildade é soberba. Até a nossa humildade é soberba. Os grandes homens do passado sabiam que não eram imunes ao orgulho. Vamos aprender com eles. Escute. Eu vou ler algumas frases aqui, porque isso aqui porque nessa área os puritanos são imbatíveis. Leia os puritanos, compre o livro dos puritanos, veja a vida dos puritanos, decore os puritanos. Dizem que os puritanos foram aqueles que viveram mais se assemelharam aos apóstolos. Pode ler. Os grandes homens sabiam que não estavam imunes ao orgulho. O orgulho não vai me tocar, eu não sou orgulhoso. Tem gente que tem orgulho de ser humilde. Olha o que Robert Moore McCheyne, olha, eu vou citar algumas frases que os homens diziam de si próprios. Escuta isso aqui, pastor. Robert Moore McCheyne: eu sei que sou orgulhoso, e sei que não conheço nem metade do problema. Jonathan Edwards: meu coração é um abismo sem fim, de todos os tamanhos, cheio de orgulho. Cotton Mather, isso aqui são todos puritanos. Olha isso aqui: eu tenho o desejo de enxergar o meu orgulho como a própria imagem do diabo. Agora, esse aqui é um dos mais fortes. Escuta isso aqui. Thomas Shepard, olha isso aqui: ontem eu jejuei só para mim mesmo, sem que ninguém soubesse, para conquistar todo o orgulho restante do meu coração. Ele se consagrou, ele fez um jejum secreto, sem ninguém saber, e aquilo elevou mais ainda o orgulho dele. Agora, Henry Martin, outro puritano: os homens frequentemente me admiram, e eu me sinto bem com isso, mas eu odeio o prazer que sinto nisso. Esses homens sabiam que eram soberbos para mim. Agora vamos para os sintomas do orgulho. Os sintomas do orgulho. Eu vou tentar ir bem rápido.
Primeiro sintoma, você quer saber se você tem orgulho, lida com orgulho, você quer saber se você tem orgulho, se o seu problema é grave com orgulho. Vamos saber se você tem problema com a soberba, se você é um homem, uma mulher soberba. Como eu detecto alguém soberbo? Pelos sintomas que ele transmite, que ele dá. Vamos ver alguns sintomas e você vai se avaliar. Primeiro sintoma, a busca pelo louvor. A busca pelo louvor, pelo elogio. Pessoa que tem soberba, ela fica à procura do louvor. O orgulho passa, presta atenção, por 3 áreas: pelo ser, o ter e o saber. O ser, o ter e o saber. Se a pessoa tem problema com orgulho, ela tem nessas 3 áreas: no ser, no ter e no saber. Sintomas de uma pessoa orgulhosa: ela busca louvor naquilo que ela tem, ou naquilo que ela sabe, ou naquilo que ela é. Ela sai à procura disso. Ser reconhecido, engrandecido, supervalorizado pelo que temos. Então, ser, ter, e saber. Primeiro, saber, sabedoria. Alguém com capacidade, alguém com o dom do saber, ela busca louvor por causa do dom do saber que ela tem. Ter, qualquer coisa que seja motivo de se elevar. O soberbo busca louvor pelo que ele tem, pelas posses, qualquer coisa. E pelo ser, as posições que ele ocupa em qualquer lugar. Então, primeiro sintoma, a busca pelo louvor. O orgulhoso gosta de ser reconhecido, engrandecido, supervalorizado pelo que ele tem, sabe e é. Ele quer o reconhecimento, ele busca, ele procura o louvor. Os fariseus eram um caso disso. Vamos ver, Mateus 23, 5, 7. Jesus está falando dos fariseus: vocês, fariseus, fazem todas as coisas a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga, e a saudação nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Orgulho. Por que eu sei que os fariseus eram soberbos? Porque fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, a fim de receber o elogio dos homens, em busca do louvor dos homens, do reconhecimento dos homens. Esse é um sintoma do soberbo, e os fariseus eram extremamente soberbos. Segundo sintoma, espírito crítico. Primeiro, a busca pelo louvor. O espírito crítico. O que é o espírito crítico? É pensar que o nosso ser, ter e saber é melhor do que os outros, e criticar qualquer um que ameace a nossa posição. Sintoma, é um espírito crítico. Pensa que o ser, o ter e o saber dele é melhor que o dos outros, e ele critica qualquer um que ameace a sua posição no ter, no ser, saber. Se aparecer alguém que sabe mais do que ele, isso aí não sabe nada, né? Isso aí. Se aparecer alguém que tem mais do que ele, não, ele tem, mas não é bom. Se aparecer alguém que é mais do que ele, não, isso não é tudo que você está pensando, não. Um espírito crítico. Criticar qualquer um que ameaça a nossa posição. Alguém inteligente, piedoso, eloquente e capaz. Ele tem um espírito crítico. Quando aparece alguém que tem uma inteligência que sobrepuja a dele, ele critica. Alguém que é mais piedoso do que ele, na verdade alguém que é piedoso, porque ele não é, ele critica. Alguém que seja mais eloquente, talentoso do que ele critica. E alguém que seja mais capaz, é um sintoma
do soberbo. Dentro do espírito crítico, o sintoma do soberbo é que ele é crítico. E ele, presta atenção, e ele se satisfaz quando sabe que outros foram criticados ou se deram mal nas áreas que competem com ele. Se satisfazem, se alegram. Por exemplo, eu jogo bola, o outro joga bola, e eu critico ele porque ele é melhor que eu. Aí ele quebra a perna. Eu me satisfaço pela ruína dele na área que ele compete comigo. Ou ele recebe uma crítica de um jornal, que é pior do que eu. Eu me alegro com aquela crítica feita sobre aquele que compete comigo na mesma área. O orgulho nos faz julgar. Depois temos os exemplos de Cristo. Filipenses capítulo 2. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas que exemplo de humildade que Jesus tem! Ele despojou da glória dele, ele tomou forma humana, para ser chicoteado, cuspido, não abriu a boca, não exigiu seus direitos, aguentou, sofreu tentações humanas, humilhações de toda espécie, sofrimento, dor, até chegar a uma morte injusta. Esse é o maior exemplo da Bíblia, exemplo de humildade. Em momento nenhum reivindicou seus direitos, como ovelha muda perante seus tosqueadores, foi Jesus. Se esvaziou a si mesmo, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Quinto, como vencer a soberba? Volte-se a Deus em oração, derrame seu orgulho diante do trono da graça. Quando você for orar por orgulho, veja o orgulho como uma anomalia, como um crime hediondo. Peça para Deus curá-lo dessa terrível enfermidade, confesse-o, admita-o, coloque gravidade nisso. Ai, Deus sabe, eu sou orgulhosa, mas me perdoa. Não, Senhor, tira o orgulho de mim, Senhor, expurga a soberba de mim. Deus, eu não consigo suportar mais. Coloque gravidade. Se derrame ante o trono da graça. Diz: Senhor, eu possuo uma anomalia, um pecado terrível, salva-me. Se arrependa com agonia. Sexto, volte-se para a palavra. Por que voltar para a palavra? Jeremias 28 diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Deus está dizendo que a palavra é um martelo, é uma marreta que despedaça a rocha. A palavra de Deus é um martelo que despedaça o orgulho, ela destrói. Volte-se para a palavra. O que é isso? Pegue textos que falam de orgulho, textos que falam de humildade, e aplique-os na sua vida. Ore por eles, reivindique que eles cumpram na sua vida. Conforme-se com esses textos. Lê o livro de Provérbios, está recheado de textos sobre soberba e sobre humildade. Volte, porque estes textos, essa palavra como um martelo vai esmiuçar, pulverizar o seu orgulho.